Como a Fátima nos colocou, nós temos uma questão do livro e um item do Evangelho. Eu vou começar pelo Evangelho e prometo para vocês que eu respondo até o final a questão do livro. E nesse capítulo 23, gente, estão algumas passagens, algumas citações do Evangelho que quando a gente lê ou escuta, pode causar uma certa estranheza. E Kardec ele começa com duas citações. A primeira do evangelista Lucas, que diz que uma grande multidão acompanhava Jesus. Jesus volta-se para essa multidão e diz: aquele que vier até mim e não odiar pai e mãe, esposa e filhos, irmão e irmã e até a própria vida, não pode me seguir. Logo abaixo ele coloca uma citação de Mateus, onde Mateus diz que Jesus fala que aquele que amar mais pai e mãe do que a ele não é digno dele. Aquele que amar mais seu filho ou sua filha mais do que ele não é digno dele. Então veja que tanto Mateus como Lucas, eles colocam para nós uma condição para seguir Jesus. E vamos ser sinceros, é uma condição, são citações desafiadoras. Não é à toa que ele titulou esse capítulo como moral estranha. Porque além dessa, do odiar pai e mãe, aborrecer pai e mãe, família, vocês vão ver nas outras semanas, outras passagens que causam essa estranheza. Como aquela daquele jovem que chega até Jesus e diz que queria segui-lo, mas pede a Jesus: espere primeiro eu enterrar meu pai. E Jesus diz a ele: deixe os mortos enterrar seus mortos. Aquela outra que também causa muita polêmica, que é quando Jesus diz: mas eu não vim trazer a paz, eu vim trazer espada, eu vim trazer divisão, separação. Então, gente, a gente percebe que essas passagens, elas causam essa estranheza, porque elas contrastam com a bondade, com a benevolência, com a doçura, com aquela empatia que Jesus tinha por nós, principalmente naqueles momentos dolorosos, momentos difíceis. Entra em contradição com uma das características de Jesus, que é exatamente caridade, amor em ação. Então, quando nós pegamos um texto desse, que entra em contradição com a bondade, com a benevolência de Jesus, ou você deixa de lado, você acha que não tem importância, ou interpreta ao pé da letra. E aí, quando a gente interpreta ao pé da letra, geralmente a gente adapta as nossas conveniências para justificar aquelas atitudes que nós temos ainda, gente, por causa das nossas falhas humanas. E aí a gente interpreta conveniente para nós, e no caso dos textos sagrados, a gente compara como se Jesus pudesse ter falhas humanas, porque a interpretação é de acordo com as minhas falhas. E é possível Jesus ter falhas humanas, gente? Ele foi o Espírito mais perfeito que encarnou na Terra. Ele não tinha lição para aprender aqui. Ele não tinha nenhuma falha. E aí, interpretando como é conveniente para nós, a gente usou e continua usando muitas máximas de Jesus para justificar as nossas atitudes. Olha aí, gente, as guerras santas, Santa Inquisição, cruzadas, quanto se matou, quanto sangue se derramou em nome de Deus e continua derramando. Mas lógico, a gente sabe que ao longo da história da humanidade, muitas atitudes e comportamentos que eram permitidos, eram normais, hoje não é mais. E aí a gente pode puxar um pouquinho para o lado do espiritismo, na questão moral.
Depois da codificação, quando Kardec nos trouxe essa possibilidade do intercâmbio com o mundo espiritual, quantas revelações, quantas orientação à espiritualidade nos trouxe, que mudou muitas atitudes e comportamentos, Porque o Espiritismo, gente, ele nos leva a um caminhar seguro da compreensão. Porque Kardec fala para a gente usar a lógica, usar a razão, usar o raciocínio. Aí Kardec diz, tem um texto que causou estranheza, causou polêmica, usa a razão. Você parte, gente, de uma questão impecável. Jesus é o Espírito mais perfeito que esteve sobre a Terra. Todos nós sabemos que ele é modelo e guia da humanidade. Mas por quê? Porque Jesus foi a encarnação do amor, gente. Jesus é a materialização do amor. Então, se Jesus é a materialização do amor, todo o ensino, toda a base da doutrina de Jesus tem amor. E o amor é o sentimento mais sublime que existe. E o amor é um sentimento que só constrói. O amor jamais destrói. Então, quando nós pegamos um texto desse, e se a gente interpretar ao pé da letra, que nem aqui, abandonar pai e mãe, odiar pai e mãe, ao pé da letra, Jesus está nos levando a dois sentimentos negativos: ódio e abandono. Ódio e abandono está contrário à lei do amor. Quando ele coloca ali, deixe os mortos enterrar seus mortos, estamos num dia de finados. O que parece, se a gente interpretar ao pé da letra? Que Jesus está desprezando esse momento, que Jesus não está tendo empatia diante de uma das maiores dores que um ser humano pode sentir, que é a morte de um ser amado. Quantas outras passagens de Jesus ele mostrou atitudes totalmente contrárias a essa? Quem conhece ali a passagem da filha de Jairo, quando aquele pai chega desesperado para Jesus e diz: mestre, eu sei que podes trazer minha filha à vida. Jesus sente compaixão pela dor daquele pai. Ele vai até onde estava o corpo da menina. Ele vê todo aquele tumulto, algazarra. Vocês vão ter nas próximas semanas mais detalhe dessas passagens. O que Jesus pede? Oração, silêncio naquele momento do velório, o respeito que nós temos que ter pelaquela despedida daquele que foi instrumento de trabalho aqui na terra, que é o nosso corpo físico. Se nós interpretarmos ao pé da letra que ele veio trazer espada, não paz, gente, nós estamos transformando Jesus num conquistador sanguinário, contrário à lei do amor. Então Kardec diz: você está diante de um texto aonde está contrário à lei do amor, usa a razão. Se está contrário à lei do amor, se são sentimentos contrários ao amor que constrói, tem algo errado. E no caso dos textos sagrados, estar em contradição à lei do amor pode ser por 3 motivos. Pode ser que a fala não seja de Jesus. Jesus não deixou nada escrito, gente. Os 4 evangelhos foram escritos por Marcos, João, Mateus, que eram discípulos de Jesus. Lucas, da onde é tirado essas citações, não era discípulo de Jesus. Ele era grego e tudo que ele escreve no evangelho ele ouviu de Maria ou dos apóstolos. Os 4 evangelhos foram escritos após a morte de Jesus. Pode ser que a fala não seja dele. Pode ser que eles falavam, gente, a língua oficial deles era o hebraico. Eles liam os textos, os doutores da lei falavam em hebraico, a língua oficial, mas o povo tinha uma língua popular chamada aramaico. Depois eles traduziam para aramaico. Essas 2 línguas, gente, são pobres em recursos gramaticais. Uma palavra tem mais de um sentido.
Então, na hora de escrever ou traduzir, porque foram várias traduções para chegar até nós, pode ser que uma palavra não tenha sido colocada no sentido que Jesus falou. E o terceiro motivo, que é o mais comum, falta de compreensão nossa. Aí Kardec facilita mais um pouco para nós. Porque os textos evangélicos, gente, os 4 evangelhos do Novo Testamento, está tudo misturado. No mesmo texto tem fatos históricos, tem os fatos e a vida de Jesus, tem os milagres, tem aquelas palavras que viraram dogmas da igreja e a essência moral. O principal é o ensino moral. Aí a espiritualidade falou para Kardec, vai lá nos textos, extrai a essência moral e coloca para eles. Então o Evangelho segundo o Espiritismo, ele diferencia nisso. Se você pegar essas citações, que eu passei só um pedaço, for lá no Evangelho, o capítulo e o versículo é a mesma. Então facilitou no Evangelho segundo o Espiritismo. A citação que está lá pertence a uma passagem de Jesus. Então quando vocês estiverem no Evangelho segundo o Espiritismo, apareceu a dúvida, está contraditório a lei de amor, falta de compreensão nossa. E aí Kardec facilita um pouquinho mais. Usa, então, a razão. É falta de compreensão? Então você tem que retornar ao contexto histórico. É como se você pudesse voltar no tempo e resgatar o pensamento essencial de Jesus. É como se você pudesse ouvir, ver e entender com a mente daqueles que ouviram, viram e entenderam Jesus. Aqui qual é o problema? É a palavra odiar, né, gente? Um sentimento forte, corrosivo, destrutivo, um abandono de um pai, de uma mãe. Então volta lá no tempo de Jesus. Se você ouvisse essa palavra lá, será esse mesmo sentido que tem hoje para nós? Foi assim que Kardec pensou, gente. Ele é humano como nós. Ele deparou com essa palavra, mas ele não dominava grego, não dominava o aramaico, o hebraico. O que ele fez? Pediu ajuda. Foi pedir ajuda para quem compreendia. Um especialista em grego, aramaico, hebraico, o senhor Pesani. E o senhor Pesani traz o esclarecimento para nós. A palavra odiar, no tempo de Jesus, não tinha o mesmo peso que tem hoje. A palavra odiar foi usada como elemento comparativo. Era muito usado no tempo de Jesus, gente. As parábolas de Jesus estão cheias de elemento comparativo. Nesse caso do odiar, abandonar, Jesus usou o elemento comparativo oposto. De um lado, o amor que constrói, do outro, o ódio que destrói. O que Jesus quis dizer com isso? Jesus disse que nós temos que aprender a amar menos. Agora complicou mais, não complicou? Porque antes o nosso questionamento era o ódio, esse sentimento destrutivo. E agora Kardec está explicando que Jesus está pedindo para a gente amar menos. Será que está certo? Está. Jesus está pedindo para a gente amar menos da forma humana que nós amamos. Nós ainda não sabemos amar verdadeiramente, gente. Nós não sabemos amar de forma incondicional. Nós não sabemos amar todos os seres da mesma forma. Nós não amamos como Deus nos ama. Deus ama do anjo ao verme da mesma forma. Você consegue amar todas as pessoas da mesma forma? Não. Depende de quem nós amamos, o nosso amor se manifesta. O meu amor depende de quem eu amo, pode ser possessivo, ciumento, invejoso, reclama, chantagens sentimentais, cobranças. Nós ainda queremos, gente,
que o ser que nós amamos seja uma extensão nossa. Que o ser amado seja do jeitinho que eu gostaria que ele fosse. Nós ainda acabamos aprisionando o ser amado. E todas essas manifestações que nós temos, dependendo quem amamos, são produtos do que, gente? Do orgulho e do egoísmo. Então Jesus está pedindo que nós temos que aprender a amar menos orgulhoso, menos egoísta, que o nosso amor tem que ser um sentimento que liberta o ser amado. Compreenderam como o ódio aqui ficou com um peso mais leve, gente? E essa compreensão nós temos que usar em todas as circunstâncias da nossa vida. O Evangelho tem que ser usado como modelo para nós na nossa vida. Se você estiver diante de uma dificuldade, de um desafio, de um problema, localiza qual é o problema e busca a ferramenta. E isso, gente, dentro do Evangelho é muito importante nós compreendermos. Porque nós sabemos que o Evangelho é o consolo, é o nosso bálsamo. Na verdade, não é o Evangelho de Jesus, é o Evangelho Jesus. O Evangelho é o próprio Jesus, o maior médico que esteve sobre a terra, médico de almas, que deixou o Evangelho como receita para a nossa cura. E o Evangelho é uma receita com vários medicamentos, gente. Cada item do Evangelho é um remédio que precisamos tomar. Aí a gente depara com esse texto polêmico que causa estranheza, ou você deixa de lado ou interpreta de acordo com as suas conveniências. É igualzinho quando você vai num médico. O médico te passa vários remédios. Aí tem remédio que você acha que você não precisa tomar, você não toma. Tem outro remédio que você não toma como o médico mandou. O que acontece com o seu tratamento? Você compromete. A sua cura demora mais. Até que você obedece, né? E faz aquilo que o médico mandou. É igualzinho, gente. Você pega um texto evangélico, se você deixar de lado que não tem importância, você deixou de tomar um remédio. Se você interpreta ao pé da letra de acordo com as suas conveniências, você não toma o remédio de acordo como era para ser tomado. E aí vai comprometer o nosso tratamento. A nossa cura vai demorar mais. Aí muitas pessoas falam, mas puxa vida, por que que Jesus fez isso comigo? Quer dizer então, para eu conseguir acabar com o meu sofrimento, eu vou ter que aprender línguas? Aramaico, hebraico, grego? Vou ter que fazer faculdade, estudar história, geografia? Não, gente. Isso é querer ficar na nossa zona de conforto. Pensar dessa forma, onde a gente quer tudo mastigadinho, é a mesma coisa. Você está com uma dor de dente, você vai fazer uma faculdade de odontologia para curar a tua dor? Ou é mais fácil procurar um dentista? O dentista, né, gente? É isso que a espiritualidade está pedindo. Ninguém aqui precisa estudar idiomas, fazer teologia, faculdades. Se você quiser, ótimo. Tudo que a gente busca de conhecimento vira patrimônio do Espírito. Mas não é isso. Eles estão falando para nós, apareceu a dúvida, apareceu o problema, busque ajuda. Porque nós estamos encarnados no mundo de provas e expiações, gente. Quando nós encarnamos aqui, a gente não vai encarnar com todos os talentos, todas as aptidões, todas as faculdades desenvolvidas. É por isso que a gente vive em sociedade e convive com o nosso semelhante. Para que você receba aprendizado, para que você passe aprendizado, para que você faça essa troca de experiência. Quando eu vou fazendo essa troca de experiência, dando e recebendo, eu vou aprendendo a amar menos egoísta, menos orgulhoso. Então nós temos que viver dentro de uma lei da cooperação. Porque sozinho, gente, nós não vamos dominar
tudo. É por isso que muitas vezes dentro dessa lei da cooperação formam-se grupos de estudo, gente, para que um auxilie o outro. Essa casa tem um grupo de estudo sério. Outras casas espíritas, né, seu Juca, tem grupos de estudo sério. A Federação Espírita do Brasil montou um grupo para nós, gente. Tem no Brasil todo, chama NEP, Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho. Não sei ainda, seu Juca, mas era o Haroldo Dutra que coordenava. Esse grupo foi exatamente para isso. Reúne-se pessoas diferentes, com profissões diferentes, com experiências de vida diferentes, com experiências religiosas diferentes, sim, lógico, aqueles que têm a base ali da doutrina, porque é o Espiritismo a base. Como se diz, NEP, esses outros grupos de estudo, gente, como diz o Haroldo, é que nem um almoço comunitário. Cada um leva um prato e vira um banquete. Então, gente, graças a Deus que o nosso codificador compreende essa lei da cooperação. Ele compreende que existem momentos da nossa vida que nós vamos ter que sair da nossa zona de conforto. Compreende que muitas vezes você tem que deixar de ser o professor e virar o aluno. Porque quem conhece um pouquinho da biografia do codificador da doutrina espírita sabe, um homem extremamente inteligente, discípulo de Pestalozzi, escreveu vários livros fora da codificação, por isso que ele usa o pseudônimo de Kardec. Na França ele é conhecido como professor Rivail. Escreveu gramática francesa, dava aula de vários idiomas e se depara com um termo grego que não dominava. E ele teve a grandiosidade de pedir ajuda. E mostrou isso para nós, viu? Porque quantas vezes você recebe ajuda, você fala, eu vou admitir, que isso? Como é que fica a minha credibilidade? Ele teve essa grandiosidade, gente, porque quem leu esse capítulo sabe. Está lá no rodapé do Evangelho, ele coloca ali na nota de Kardec que foi o senhor Pesani. Quando Kardec mostra onde ele foi buscar ajuda, gente, ele deixou para nós espíritas uma grande lição dentro dos nossos achismos. Nós não podemos achar que sabemos tudo, que dominamos tudo, que só existe duas formas de se fazer, a minha e a errada. Dentro dos nossos achismos, não achar que em momento nenhum da minha vida eu vou precisar de alguém. Nós vamos precisar sim, gente. E isso em todas as circunstâncias da nossa vida. Porque enquanto eu achar eu sei tudo, eu posso tudo, eu domino tudo, eu não preciso de ninguém, é porque essas formas humanas ainda estão muito fortes dentro de nós. Orgulho, vaidade, arrogância, egoísmo, e aí o meu tratamento fica comprometido e minha cura demora mais. Então, gente, esse que é o nosso bálsamo, aonde está a receita da nossa cura, o Evangelho, está repleto de elemento comparativo. E eu tenho que compreender. Esse elemento foi muito usado, gente. Jesus precisava, porque as parábolas servem para isso. Você pega aquilo que a pessoa se identifica, que é o costume, e coloca ali como comparação. Então é por isso que vocês vê tanto Jesus falar de classes sociais, samaritanos, saduceu, escriba, fariseu. Essa passagem de enterrar os mortos tem todo o ensinamento da época, o porquê. Usava ali as festas, os costumes, usava as profissões da época. Jesus fala muito de pesca, agricultura. Então vamos lá. Vem Jesus com parábolas de agricultura. E aí vocês são mais ou menos que nem eu. Eu conheço planta assim, diferente de você, viu, Edna, que tem bastante conhecimento. Eu conheço planta assim. Eu vou lá, compro aquele vasinho que eu acho lindo. Eu sei o nome porque está escrito embaixo ou o vendedor falou. Aí eu vou trabalhar com a minha plantinha nos achismos.
Eu ponho muita água, eu ponho pouca água. Eu deixo no sol, eu tiro do sol e eu mato a planta. Aí eu volto lá e compro uma artificial. É tão bonitinha que nem a natural, não tem perigo de eu matar e dá menos trabalho pesquisar sobre a plantinha. É esse meu conhecimento. E vem Jesus, parábola do semeador, parábola da figueira que ele amaldiçoou porque secou, parábola da árvore com os frutos e aquela árvore má será arrancada e lançada ao fogo. Se eu conheço a planta desse jeitinho que eu falei para vocês, como é que eu abro o elemento comparativo? Como é que eu compreendo o que é terra? Por que da germinação? Quem é o semeador? Qual é a atitude de um semeador? Por que uma árvore má tem que ser arrancada e lançada ao fogo? Eu não consigo abrir o elemento comparativo, gente. E aí, como é que eu vou mudar atitude e comportamento para conseguir tomar a medicação que Jesus deixou ali? Nós precisamos, então, pedir ajuda. Buscar ajuda, seja aonde for. Porque, gente, quando está tudo bem na nossa vida, financeiramente, emocionalmente, socialmente, moralmente, dentro da religião, sabe quando você está na tua zona de conforto, que você domina, que você consegue controlar? Que maravilha que é na nossa vida, não é, gente? É gostoso. Então vamos por aqui, na parte evangélica. Você pega um texto para falar aqui na frente que está de acordo com as leis divinas, com a lei de amor de Jesus. Já que nós estamos falando de ódio, de abandono de família, vamos pegar o honrar pai e mãe. Que delícia que é falar honrar pai e mãe. Você fala do amor. Você vai lá e fala que esse honrar pai e mãe que Jesus está colocando, que aquele amor que nós temos que ter pelo nosso pai, tem que ter um ingrediente a mais, chamado piedade filial. Piedade filial é você cercar esse pai de carinho, de atenção, de respeito e principalmente gratidão, porque eles também são humanos. Muitas vezes eles não nos amam como nós queríamos, não são aqueles pais ideais, mas nós temos que ter gratidão, porque Jesus nos ensina a honrar pai e mãe, que os nossos pais dão algo para nós que nenhum outro ser humano pode dar: oportunidade da vida. Só por isso deveríamos ser gratos. É uma maravilha? Passaremos a noite falando, mas e aí? A hora que eu pego um texto de odiar pai e mãe, abandonar pai e mãe, o que eu faço? Eu falto aquele dia? Eu peço para alguém me substituir? Ah, não vou fazer isso, eu não vou perder a oportunidade de ir lá na frente ser elogiado. Mas eu não domino o assunto. Aí eu chego aqui, falo, poxa, mas o Evangelho de Jesus é um consolador, eu posso usar outro item, né? Eu começo até a falar do ódio, do abandono, aí eu vou desviando e falo de um outro item. Vai ajudar? Lógico que vai. O Evangelho tem a medicação do início ao fim, mas deixei de tomar um dos remédios. Se eu passo a bola para Fátima, a Fátima tem conhecimento, vem aqui na frente, quem que aproveitou a medicação? A Fátima e os que ouviram. Então, gente, é assim que nós temos que compreender. Graças a Deus que Kardec não passou a bola, que Kardec humano não deixou de fazer. Ele poderia ter não colocado esse capítulo. Ele teve a grandiosidade de pedir ajuda. Então esse capítulo, gente, que muitas vezes é desprezado, muitas vezes tem casas que nem faz esse capítulo. Uma das importâncias é exatamente mostrar para nós não dominamos tudo, nós não temos competência de tudo e uma hora nós vamos precisar de ajuda. Então, gente, essa recomendação de Mateus e Lucas que nós temos que compreender, para a gente seguir Jesus, nós vamos ter que abrir o nosso coração para o Evangelho pela compreensão.
Se nós não abrirmos o nosso coração e não buscarmos a compreensão, nós não vamos conseguir seguir Jesus. E para isso nós vamos ter que despir dos nossos achismos. E aí cabe aquela frase que todos nós conhecemos: o verdadeiro sábio sabe que nada sabe. Então, gente, reconheça o seu talento. Reconheça a sua aptidão. Todos nós temos. Investe nisso. Trabalhe nisso. É tão bom trabalhar naquilo que a gente gosta. Cresça. Aprimore-se em cima daquilo, mas reconheça também o seu real tamanho. Reconheça o seu limite. Eu não domino, eu não sei. E aí busque ajuda. Mas cuidado aonde você busca ajuda. Cuidado onde você busca informação. Nós sabemos, estão aí espalhados pelo mundo as fake news. Como que essas informações que a gente recebe e rapidinho você repassa, uma informação errada, equivocada, pode destruir uma pessoa, gente. Destrói relacionamento, destrói carreira, destrói a imagem daquela pessoa. Então, gente, nós temos que checar a informação, porque muita gente acaba repassando ou dentro dos meus achismos, eu não vou reconhecer que eu não sei, eu te dou uma orientação dentro dos meus achismos, e aí eu posso vir a prejudicar. Então, gente, hoje nós sabemos da facilidade. O famoso Deus Google, né? Porque lá você encontra tudo. Ótimo! Use a tecnologia, use esses recursos. Mas como diz o Haroldo, use o Deus Google, mas muitas vezes nós vamos precisar do velho dicionário, do Atlas, de um livro de geografia, de um livro de história para a gente checar a informação. E referente, gente, ao espiritismo, busque em fontes seguras. Obras básicas: Kardec, Chico, Emmanuel, André Luiz. Eu sei da quantidade de palestras que tem, mas cheque a informação do palestrante. Um Nazareno, um Haroldo, um Divaldo, observe nas palestras, o seu Juca que assiste muito, eles mostram para nós onde está a fonte. Veja se o palestrante está citando o Livro dos Médiuns, Livro dos Espíritos, André Luiz, Chico, e vai lá checar. Cheque a informação, para ver se ela está correta para a sua vida e poder repassá-la. Então, só para a gente encerrar, gente, já que nós temos que buscar fontes seguras, eu encerro com uma fonte segura, Emmanuel, que vai também responder a questão do livro. No Evangelho de Emmanuel questionaram: Emmanuel, como entender essas falas de Jesus? Como o odiar, o aborrecer, como a gente faz para entender? E a gente faz todo esse rodeio aqui, cansa vocês, fala muito e diz pouco. Esses espíritos, eles falam pouco e dizem muito. Emmanuel diz assim: querem compreender a fala de Jesus? É simples. Jesus tinha respeito. Jesus respeitava o contexto histórico. Jesus respeitava como era formado a família. Jesus respeitava qual era o papel de cada membro da família. Jesus respeitava como eles manifestavam os sentimentos dentro da família. Jesus respeitava as expressões que eles usavam. Jesus tinha respeito. Lembrem-se bem disso quando vocês pegarem um texto contraditório. Em momento algum, gente, Jesus, que foi modelo e guia da humanidade, a materialização do amor, iria lançar o sentimento de abandono, levar a um sentimento destrutivo do ódio, incentivar a separação, o desprezo pelos seres desse instituto sagrado da família. Emmanuel se refere à nossa família como um instituto sagrado, gente, porque a Terra é uma abençoada escola.
onde todos nós, alunos, viemos para aprender e aperfeiçoar. E dentro dessa abençoada escola, a primeira sala de aula chama família. Dentro das nossas famílias estão todas as situações que precisamos aprender e aperfeiçoar. São todas aquelas pessoas que nós temos que aprender a amar menos egoísta, menos possessivo, menos ciumento, menos exigência, porque ali estão muitas vezes aquelas pessoas que ao longo das reencarnações nós fomos formando aqueles nós, gente, de ódio, de rancor, de mágoa, de tristeza, que precisam ser dissolvidos e transformados em laços de amor e amizade. Respondido a questão do livro, o que aconteceria se esses laços de família fossem se tornando mais frouxos, né? Se fossem sendo rompidos, o que ia acontecer? Nós iríamos deixar de tomar alguns medicamentos. E aí o nosso tratamento e a nossa cura estaria estacionada. Não regredimos, mas estacionamos. Então, gente, dentro da nossa família, ame, respeite, tenha piedade filial, mas vamos lembrar que ali estão seres com tempo evolutivos diferente, amando ainda de forma muito humana. Então, muitas vezes, para a gente seguir Jesus, nós não seremos compreendidos ou não compreenderemos muitos dos nossos familiares. Perceberam como a palavra ódio perdeu todo aquele peso? Que a essência aqui que Jesus está passando é nos ensinar a amar de forma verdadeira, amar como Ele nos amou. Boa noite.